embora então, olha aí, um Grenal de ex-atletas, outros ex-atletas não fardam mais, só fardam para tomar um chimarrão, para assistir. É um grande encontro, é uma confraternização que todo ano acontece. Eles aproveitam o feriado aí para bater papo, se reencontrar, a velha resenha, tá certo? Vamos fazer um intervalo aí, roda a vinheta, a gente volta em seguida aqui do CEPRIMA, do Centro Comunitário 1º de Maio, aqui pertinho do São José, já voltamos. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos embora então, estamos de volta aqui do CEPRIMA, do Centro Comunitário 1º de Maio, ladinho do São José. A bola tá rolando, tu não farda mais, China? Ah não, ano passado eu joguei. E hoje eu encontrei o Nelsinho ali, que é um dos capitães da equipe do CEPRIMA, e disse pra ele, pô, não vai jogar? Eu falei, não, hoje tu tá livre de levar uma canetinha, porque ano passado ele entrou lotado e eu dei uma caneta nele. Mas o pessoal mais de idade aí, então a gente respeita, se bem que eu também não tenho tanta idade, mas tenho... Tá o quê, 50 e quanto? Faço 60 esse ano. 60? 60. Pô, já fiz 60, seja bem-vindo ao nosso clube, setembro. Setembro, dia 13 de setembro. Pô, temos que fazer uma festa, meu. Não, eu tô pensando em ir lá em Passo Fundo fazer uma festa com meus amigos lá. Pessoal que muito tempo eu não encontro, eu estou pensando seriamente em fazer isso, eu acho que vai ser muito legal. Tem muita gente que eu não encontrei, e aquele negócio, né, fazer as coisas em vida, né. Tu sabe que quando o Fortunati, eu faço aniversário em julho, o Fortunati mais na frente, 2 meses depois. Aí no dia dos 60 anos do Fortunati, nosso ex-prefeito, eu perguntei, Fortunati, como é que tá te sentindo com 60 anos? Aí ele parou e disse assim, Bosco, vou te dizer uma coisa, eu fiz 40, não pensei. 50 não pensei, tu sabe que hoje eu estou pensando o dia todo que eu estou fazendo 60 anos, mas não assusta, né? Não dói nada, né? Não, mas para nós, pelo menos o grande problema que eu tenho são os meus joelhos, né, Bosco? Isso aí me dificulta muito no meu trabalho, no caminhar, mas o resto está tudo bem, saúde boa, feliz, família bem, meus pais vivos lá em Passo Fundo, então me sinto um cara muito abençoado. Tu sabe que parece que eu tô vendo teu pai naquele episódio do teu casamento lá no Grêmio, que o Reis não entregava as roupas, aquela história toda, tu mandou fazer com o Alfaiate Reis, que já não está entre nós, aí o Reis, a noiva esperando na igreja, atrasou umas 2 horas do casamento, esse aqui de calção na sala de imprensa, olha, foi um rolo, daqui a pouco chega o pai do China lá e só gritava assim pro China, dá um pescoção nele, dá um pescoção, dá um pescoção. O pescoção era pro China andar no alfaiate, que, né? Tu lembra disso? Claro que lembro, sim. Mas são muitas histórias, né, Bosco, que a gente tem em comum. Eu lembro uma tua com o Sabela, te lembra? Sabelita, Sabela. Tu vinha no ônibus, a gente vinha de Gramado pra cá, e todo mundo gritando... Fora Bosco, fora Bosco, tava gravando, né? Aí ficou todo mundo em silêncio, aí só ele falou, fuera Bosco.
Claro que só podia ser ele, né? Fuera Boco, fuera Boco. Sabe que na Copa do Mundo, no Brasil, eu encontrei ele, cara. E, claro, eu estava organizando a Copa, aí teve uma reunião no Rio com todas as seleções, cara. E todos os treinadores, olha onde eu estava, cara. Sabe que ele me olhou, cara, veio, me abraçou, me beijou. Conversamos, depois em Porto Alegre também. Ele sempre foi um grande cara, né? Ah, sempre foi. Foi meu companheiro de quarto. Ficamos, depois que o De Leão saiu, ficou meu parceiro de quarto. Mas um grande sujeito. E até outro dia, relembrando a Batalha de La Plata, né? Eu disse que uma das sortes minhas foi ter o meu adversário direto no confronto era ele, né? Mesmo assim, eu levei cartão amarelo e tudo. Ele jogava muito, né? Era um habilidoso, né? Tinha uma perna esquerda maravilhosa. Não precisava fazer aquela lambança que os caras fizeram, né? Mas ele era o dono do jogo, a bola estava sempre com ele, né? Um jogador muito habilidoso, estava voltando da Inglaterra e era sempre foi um grande jogador, né? Mas aqui ele não conseguiu jogar tudo que jogava lá, né? Por quê? Primeira coisa porque ele sofreu muito a diferença da preparação física. Pegou o falecido Gilberto Tim, que tinha um trabalho muito forte, e ele sentiu muito no começo. Mas, na medida do possível, o Minelli utilizava ele. E foi importante, tanto é que foi campeão, foi bicampeão gaúcho, né? 85 e 86. E esse pessoal todo aí que jogou, né? Pessoal do Grêmio, tu jogasse na seleção, com quem é que tu te encontra mais? Olha, o Mazzaropi é meu compadre e a gente trabalha. Grande, mas esse é fé. Agora encontrei o Tanque aqui. Ah, tá aí, o Juarez tá ali. O Juarez está ali, o Juarez mandou um abraço pro Maza. Sexta-feira estaremos juntos, eu vou entregar pro meu compadre. O Maza, né, que a gente trabalha juntos lá no Cristal, na escola do Grêmio. Mas o Luiz Eduardo agora está em Soledade, PC de vez em quando. Nunca mais. Alô, Paulo César. Alô, Piná. Te lembra que o apelido dele era Piná? Que era aquela nega bonita, careca, que desfilava na Beija-Flor. Nós vamos fazer uma viagem agora. Se tu tivesse até a oportunidade de ir conosco, nós vamos no dia 11 e 12. É longe, né? Para o Paraná. O nosso Master. E é tão bom. Agora há pouco o Remy. Ah, o pessoal não me convida. Tá o Remy aqui. Eu nem tinha reconhecido ele, olha. O Remy, vamos junto, Remy. Tem que ir. Olha o tamanho que tá o Remy. Tá aqui o nosso goleirão. Mas pegou muito, pegou muito. Tô convidando, eu fiz o convite, pô, e agora tô fazendo pra ti também. Vamos junto, cara. Aquela turma. É resenha boa? É uma resenha boa. Cara, não tem coisa melhor. Deixa eu te contar uma bem rapidinho aqui, porque uma resenha puxa a outra, né? A gente estava indo jogar em Santa Catarina, passamos por dentro de Passo Fundo, né? E o pessoal, acabou a cerveja. Ô, Chino, onde é que pega cerveja aqui? Eu disse, pô, cerveja, para aí, aqui tem um mercado para conhecido, paramos lá. Aí entramos no supermercado, alguns desceram, né? Encontrei quem? Daison Pontes. Daison Pontes, dos irmãos Pontes. Bibiano Pontes, Daison Pontes e João Pontes. Aí ô cachorrão, que ele falava assim, ô cachorrão, chega aqui, tá nosso pessoal do Vasco do Grêmio, tá o Flecha, tá o falecido Alcindo, o Osmar, pessoal, todo mundo dentro do ônibus lá, vai lá dar um abraço neles. Mas esses caras vão me tratar. Não, vamos lá, cachorro, os caras gostam de ti, não sei o quê. Ele entrou no ônibus, o Osmar com todo aquele espírito dele, né? Aí falou pro Flecha, ô Flecha, agora tu pode chegar perto dele. Agora, ele dava, né? Sim, ele batia muito, os negros fugiam dele, né? Aí o Flecha todo envergonhado foi lá cumprimentar o Daison. E os filhos, cara? Estão espalhados, dois em São Paulo, a Gabriela tá na Record, né? O Cláudio Henrique é professor de educação física, faz esses pelo Brasil, é personal não, mas no Brasil esses eventos grandes aí. E o João estava em Joinville, no Ibis Hotel, agora voltou a Porto Alegre. São 4 ou 5? São 6, 7. Pô, tu trabalhasse, hein? Não. Pelo amor de Deus, quantos filhos? O Vitor Hugo vai se formar agora em psicologia, tá lá em Joaçaba. Tu marcava muito, hein? No futebol e saía pro jogo. Volante, pô, 7. Reboteiro. E tem 13 em casa, né? Vitória com 18, tá fazendo enfermagem, o Pedro 16 e o Luquinhas vai fazer 8 agora. Algum vai dar? Não. Pra bola, não? Acho que não. O João jogava, né? O João, me lembro. O João chegou a ser profissional, mas ficou com o passe preso lá em Bahrein, aí não conseguiu tirar. Se formou em hotelaria, tá bem. O importante é isso, os filhos têm que estar bem.
Valmir Henrique da Conceição ou Henrique Valmir da Conceição? Mais uma historinha. Fui ser homenageado lá em Espumoso. Aí na hora de me entregar a placa, lá foram ler Valmir Henrique, e aí aquela grossura, né? Não, esse não sou eu, pode. Não quero, vá na Câmara Municipal, mas é muito grosso o homem, né? Não. Quem é que te apelidou de China por causa dos olhinhos? Não, cara, isso aí é de casa, família lá, Chininha, tinha uma tia da minha mãe que era tia Chininha, disse que gostava de mim, depois passou pra mim. Aí fui pra Passo Fundo, com 6, 7 anos, meu primo veio pra lá, no meio da gurizada, foi me chamar de Chininha no meio dos piados, né? Pô, fiquei bravo. Só um pouquinho, estamos fazendo uma entrevista aqui. Ficou brabo, fiquei brabo, pegou o apelido, né, Bosco? Aí pegou o apelido. Quando eu comecei a jogar no 14, todo mundo, meus amigos de infância ainda me chamam de Chininha lá. Tinha um cara que jogava muito contigo lá no 14, Kiko. Tinha o Kiko e tinha o Kita. Aí, mas quem me levou pro 14 foi o Kita, meu compadre, né? Falecido. Aliás, o Kita, foi tu que namorasse as irmãs dele ou o Kita que namorou uma irmã tua e disse o seguinte, é tudo a mesma cara, eu beijo a irmã do China, parece que eu tô beijando o China. Não, minhas irmãs eram mais novas, eram parecidas, mas o falecido Ademir e o Bug, o outro falecido, os três já faleceram, que falavam, beijar a irmã do Kita é mesmo que beijar o Kita. Era tudo parecido. Se bem que depois eu paguei o pato, porque as minhas irmãs também são tudo parecidas comigo, né? Mas... Eu estava te contando uma resenha aqui, eu acabei... Bem, segue o baile. São tantas histórias, né? Tem um monte de história com o Froner, com o Chiquinho, com o Chiquinho, com o Froner, hein? Eu me lembro aquela história, o Grêmio contratou o Chiquinho, e aí vocês estavam... tu tinha ido embora? Fui pro Vasco, quando ele chegou, eu fui pro Vasco. O Chiquinho chegou e disse assim pros caras, pro De Leon, pro Renato. Olha aqui, eu vou avisar vocês, hein? Se vocês tentarem me jantar, eu vou almoçar vocês. Aí o Renato, posso falar? Pode. Não esquece, tem o café da manhã. É maluco, né? E quem diria hoje, né? Treinador Renato, porta louco. E bem, né? E bem. Mas essa última passagem dele agora é bem maduro e outro cara, né? Eu acho que a presença do Espinosa ajudou bastante ele ali, é fundamental. E... Cara, mudou totalmente das outras passagens dele. A gente torce muito, né? Um parceiro da gente boa. Maluco, como sempre. Maluco, como continua sempre. mesmo. De vez em quando ele dá umas derrapadas, porque senão ele não é o porta-lupe, né? Ele continua mesmo. Mas continua recebendo a gente bem, é um cara muito legal. Como sempre foi, né? Eu gostei dele. Turma, né? Nossa galera tem algum xarope? Não tem, né? Todo mundo é igual. Os caras entrevistando o Renato, aí o Jeromel tinha feito a jogada na ponta, assim, cruzou e saiu o gol do Grêmio. Aí na coletiva o repórter para ele, pô, Renato, o Jeromel deu uma de Renato. Foi no fundo, não. De Renato, não. Só quem não conhece, né? Os caras acham que ele é marrento, ele não é, cara. Mas é isso aí, né, Bosco? Eu acho que Um abraço, foi um prazer te ver. prazer todo meu. Bom te ver e o convite está feito. Se quiser viajar conosco, dia 11 a gente sai. Eu estou te convidando já. Esses massas do Grêmio, eles faziam horrores, cara. Eles viajavam, aí e o alfaiate o Reis, aí o Reis pegava a sobra de comida para trazer tudo. Aí quando o ônibus arrancava, os caras pegavam a sobra de comida e escondiam. Ele chegava aqui, ele não achava, né? É verdade, ou presentes, ou compras, tudo que era coisa, salame, os caras roubavam para comer, para fazer, tudo era sacanagem e ainda continua. Esse é o espírito do... Tem que ter essa diversão, né? Grande China, meu parceirão. Senão a gente não teria essas histórias para estar relembrando, né? Só não vou contar aquela que tu quisesse brigar com o Carlos Froner. E ele pra ti. Ô, seu, eu tenho medo do senhor? Não tem. Tu lembra disso? No Dois Toques? Agora há pouco eu falei com o Juarez isso. Uma vez no jogo do Danúbio, eu achei que ele ia me sacar, né? Mas depois no vestiário a gente se acertou, porque nós dois somos que nem a música do João do Almeida Neto lá, o Boca Brava. De gênio somos uma cachaça, mas de alma um guaraná. Valeu, grande China, grande parceiro, grande amigo aqui nessa festa dos ex-atletas. Roda a vinheta que nós voltamos, vamos continuar aqui, já voltamos.
Joana sonhava em ser modelo, mas era balconista na confeitaria. Sorria para novos clientes, clientes antigos e até quando não tinha cliente nenhum. Cuidava da sua alimentação e da saúde de seus dentes. Hoje ela continua na confeitaria, ainda sorrindo, só que agora no cartaz da propaganda. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Cuide de seu sorriso em nossas clínicas odontológicas. Tratamentos diversos para crianças e adultos com agendamento direto nas unidades. Vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos embora, continuamos aqui com o nosso encontro de todos os fins de semana, o encontro do esporte, o encontro de ex-atletas aí, pô, Cassiá, São Borja, Cassiá, campeão do Grêmio como jogador, como treinador, campeão do Inter como treinador, treinasse o Rio Branco de São Paulo. Bom, esses momentos assim, Cassiá, dessa resenha, é legal, né? Nós que todos os dias realizamos na Câmara de Vereadores uma resenha nossa, aqui reencontrar os amigos é maravilhoso. É muito bom, Bozo. E nos encontramos aqui também, né? Sempre no dia 1º de maio, isso aqui é tradicional. Ah, a boleirada está tudo aqui. Nós encontramos, por exemplo, aqui o Florindo, grande zagueiro do Internacional, na década de 50, sul-americano. Nós temos aqui o Juarez, um grande centroavante, com quase 90 anos, inteiro. Ah. Então é uma passarela, vamos dizer assim. Não, foi a Bagé receber o título de cidadão bagense. Aí ele vai para a tribuna e bota a bandeira do Grêmio e não bota a bandeira do Guarani. Não. Ah, não, tu fez isso? Não, o cara do consulado. Vocês têm duas coisas em comum, o Bosco e o Cassiá. Políticos corretos, honestos, e os dois pintam o cabelo. olha aqui, ó. Nenhum de nós. Para. Esse Benhur é uma figura. Delegado Benhur, Marquinhos. Delegado nunca prendeu ninguém. Nunca deu um tiro. Prender, gozador vai prender, nunca deu um tiro. Que nem o delegado Cleito, que foi vereador lá, nunca deu um tiro. Agora, sensacional do Benhur. Eu estou saindo do centro da Federação, um calor de 37, 38, 40 graus. Estou saindo e o Benhur está indo, pegando para ir para a praia, né? Os vidros do carro tudo aberto, 2 garotos atrás e uma senhora de meia idade no lado dele. Ô Benhur, liga esse ar-condicionado aí para a gurizada aí, então, que vergonha, tô indo para a praia sem ar-condicionado. Aí os guri atrás, é verdade, tô passando um calor danado. Aí espalhei pro Cleito, espalhei lá pros delegados, tudo que ele tava, não tinha ar-condicionado. E fofoqueiro esse Cassiá. Não, brincadeira, o Benhur é essa pessoa sensacional, né? E ele conta com convicção que numa preleção do Palmeiras, quem deu foi ele, não foi o Filipão. Não, e o pior é que ele acha que entende. Né? Ele acha que, mas ele é o cara necessário no vestiário, no dia a dia. É uma figura sensacional. Eu gosto muito do Benhur. Ele tem essa perspicácia que nós não temos. De saber brincar, saber dar uma dura, saber. Ele tem um momento certo. O Benhur é isso aí. Cara, e o São Borja lá, cara? Ah, tinha lá o Mano, Patrício, Cassiá, Sommer, Banana, Máximo, Clóvis. Dizem, tu não estava mais lá, eu acho,
que aí o Mimoso, que era o ônibus, o São Borja foi o primeiro time a comprar um ônibus no interior, era o Mimoso. E aí disse que o Aguiar estava fazendo uma casa, é onde o Aguiar ia, ele ganhava telha, botava no porta-mala do ônibus, ganhava cimento, é verdade? Finado Aguiar, olha, um zagueiro que Eu conheci ele no Bagé, ele jogou no Bagé com o Galego. Aí ele foi descendo, foi uruguaiano e depois foi para São Borja. Eu recebi ele, acomodei ele para ele jogar comigo, para nós subirmos com o Internacional de São Borja e jogarmos até 76. Depois eu vim embora e ele ficou lá. E ele tinha essa peculiaridade. Quando ganhava, ele saía fazer o passeio triunfal dele na cidade. Aí passava no açougue, o cara dava uma carne, passava no outro, dava a carne. Aí eu mexia com ela, a hora nós vamos perder. Tu não vai passar vergonha ainda, vai com calma. Mas a mais sensacional dele que ele tinha, quando nós fazíamos essa peregrinação, viajando pelo estado com o Mimoso, nós fomos a Bagé, na tua cidade. Onde tu fosse treinador também do Bagé, né? Do Bagé. E aí, no restaurante, eu combinei com o dono do restaurante antes, olha, quando passar aquele negrão lá, que come, que não é fácil, tu vai examinar a sacola dele. E ele tinha mania de pegar os galetos, ele comia um e botava dois para dentro do saquinho, para no outro dia aquecer de manhã, tomar um café, e tal. E aí combinamos tudo, saímos todos antes, ficamos esperando ele fora. Aí o nosso amigo esse do restaurante, que nós sempre passava por lá, jantava, almoçava lá, ela tocou, só gostaria de examinar a tua sacola aí, porque tal, há uma denúncia aí que tu tá levando aí quilos de frango aí. Esse aqui não envermelhou esse negão porque não podia, né? E o cara abriu aquela sacola, tava cheinho de galeta. Aí nós ficamos rindo, cara, olha, essa vez eu vou te deixar tu levar. Mas não faça mais isso, né? Mas era um coração enorme, um grande cidadão, que foi o pai do Zé Alcino, foi para lá, o Alcino foi junto. Pois isso que eu queria te perguntar. Os dois moravam dentro do estádio General Vargas, no Internacional de São Borja. Era um compadre, aí vinha aquele papinho sempre, né? Aí o compadre, é a comadre. Eu digo, vamos parar com esse negócio de compadre, vamos jogar futebol. Dizia para eles. Então, mas eram duas pessoas, sensacional. O Alcino falava assim, ele tinha a vozinha fininha, assim, falava. O surdo, era o surdo, porque ele era surdo. Nós falávamos, ó, vai ter bicho dobrado hoje, aí ele escutava. Quando faltava alguma coisa, ele tinha, ele não ouvia. Vem cá, os caras contam uma história dele, eu não sei se tu jogava lá, que ele estava em dúvida, o Alcino se ia sair jogando no gol, que ele era o goleiro. Aí ele resolveu dar um trote no treinador. E aí ele ligou, acho que pro Ivo Diogo, não sei para quem lá, o treinador lá. Oi, aqui é da Rádio São Borja. Queria saber se o Alcino ia jogar. Aí o Ivo falou, ô Alcino, não vai. Isso é verdade, é verídico. O interior tem história, né? Tu sabe, em Bagé tem muitas, São Borja tem, essas andanças que nós fizemos pelo estado. Mas era um futebol assim mais romântico, né? O pessoal era mais entranhado na história do time, do clube. Eu me lembro que quando falava do fulano, mano, qual é o time? Fulano, por exemplo, zagueiro Darcy Munique, de quem é? Pelotas. O Cassiado, de quem era? Inter de São Borja ou Sociedade Esportiva de São Borja. O Rubilário, o Otávio. E o Otávio, o Bagé. O Derli, de onde que era? Do Bagé, foram meus colegas. Então, tu sabe, o Tadeu Menezes, de onde que era? Inter, Santa Maria. Então, tu identificava com o clube, tinha bons jogadores, excesso até o mesmo. Eu mexo com o pessoal, digo, pô, não tem um zagueiro para vir para o Grêmio ser quarto zagueiro ou quinto zagueiro do Grêmio, como nós tinha referência, o Carlão lá no Rio Grande, ou no Esportivo depois, no São Paulo, enfim. Então, Renato Coco, que daí? Renato Coco, isso, veio do Juventude para o Grêmio. Então, cada clube tinha as suas referências, seu zagueiro, seu centroavante, seu goleiro, que marcaram história. Bebeto, centroavante, o Ney, centroavante do Inter de Santa Maria, sim. O Ilo, treinador que jogou no São Borja também. Então, cada clube tinha a sua origem, tinha os seus atletas, tinha aqueles... Pedro e Bebeto no Gaúcho, né? O Pedro jogava muito, né? Jogava muito. Daison Pontes e João Pontes na zaga. Dava até na alma. Nós estávamos falando com o China, que é de Passo Fundo, sobre o Daison Pontes, sobre os irmãos Pontes. Agora, o Pedro e o Bebeto jogavam muito, mas nunca acertaram no Grêmio e no Inter. E jogaram. Ele passou, né? O Bebeto passou, só que os dois, e o Pedro no Inter. É que o Bebeto era o seguinte, o Bebeto ele ficava conversando conosco no jogo, conversando conosco a tarde inteira, uma mãe carinhosa. Aí, rolando a bola e ele conversando. Sim, aí eu digo, como é que eu vou dar um pontapé nesse cara?
cara conversando conosco. Aí vinha uma bola da direita ou da esquerda, que ele batia com as duas, né? Gol, 1-0. Tipo, pô, esse desgraçado vai nos ganhar o jogo. Então ele ficava, ninguém dava pontapé nele, era uma mãe carinhosa, mas era o centroavante de fazer gol. E quando chegou no Grêmio, os caras queriam mais. Queriam que se movimentasse, que fosse para a esquerda, fosse para a direita. Então, mas ele aí se acertou depois no Caxias. Que o time carregava e sabia. Tinha o Zé Guimarães, Bebeto e Jurandir, né? Sem dúvida. E Zezinho também. Zezinho depois. Então, aí trabalhavam para ele e sabiam. Toca no Bebeto, cruza que o Bebeto faça. Porque ele batia com a esquerda, batia com a direita, sem pulo, no chão, em cima. Mas era uma mãe carinhosa. Uma pessoa que eu, embora adversário, gostava muito, me visitava. Um cidadão, que infelizmente faleceu também. Então, eu acho que no interior tinha grandes jogadores, que não tinha naquela época, por exemplo, a Série B, Série C, Série D, hoje, o intercâmbio. Hoje tu não sabe nem, eu não sei nem quem são os jogadores do meu time lá no Guarani de Bagé. Sim, os clubes do interior tinham tradição, e os campos eram piores, o vestiário era horrível, para tomar banho era aquele cano direto, tu tinha que ir... A chuteira pesava uns 10 quilos, a bola molhada muito mais. A bola vermelha. Depois passou para a branca. Então era outra época. Hoje está bom demais, mas o futebol está aquém daquilo que tenho certeza nós tínhamos no passado. E quando tu viesse de São Borja pro Grêmio, o Grêmio não ganhava nada, né? E aí tu deu o pé quente também, né? Porque aí em 77 ganharam. Eu tive a felicidade de estar na hora, no lugar certo. O Anchieta se lesionou, eu tinha chegado há pouco, não podia jogar no primeiro turno. Tinha jogado já pelo São Borja no primeiro turno. E já entrei praticamente do segundo para o terceiro turno, que já eram as decisões. Foram 2 Grenais e um jogo em Pelotas contra o Pelotas. Era tu e quem é zaga? Eu e o Oberdan, substituí o Anchieta, né? Um dos maiores zagueiros do mundo, o melhor zagueiro da Copa 70. Então eu tive o privilégio de substituir um dos maiores zagueiros do futebol mundial. E eu aproveitei a oportunidade. Eu estava, volto a frisar, eu estava na hora certa, no lugar certo. E a vida nos dá oportunidade, nós temos que agradar. O treinador era o Tele Santana, e aí tinha aquele time que o Oberdan chegou aqui e disse, olha, o Escurinho não cabeceia mais. Aí tinha o Ladinho de lateral esquerdo, o Eurico na direita. Aquele time, né, inesquecível, né? Corbo, Eurico, ou o Anchieta e o Oberdan, o Ladinho, Vitor Hugo, Yuri, Tadeu Rito, Tarcísio, André Eder. Um ataque... Esse Tadeu Rito jogava muito também. Muito. Era uma mãe carinhosa. Veio do Flamengo pra cá, né? Então tinha excesso de líderes e alguns, como o Tadeu, que acalmava. Olha, vamos por aqui, era religioso. Naquela época o Grêmio tinha uma capela dentro do Olímpico, deve se lembrar. Tu participou. Pegada a sala de imprensa? Domingo de manhã tinha missa ali, né, que o padre ia lá e nós preparávamos. Então tinha vários católicos. Um grupo sensacional, venceu, tenho certeza, ali o Oberdan largou do futebol, o Eurico largou, o Ladinho largou, Tadeu Rito largou, o André Catimba largou, que eram os mais velhos. Então foi um time para quebrar os 8 anos daquele grande time internacional. E isso foi possível. 77, né? 77, com o Hélio Dourado na presidência. Né? Nelson Almeida de diretor de futebol, Telena de treinador. Dali o Grêmio começou. O Hélio Dourado fez a parte de cima do Olímpico, né? com esse título. Foi para a campanha no interior de cimento, de tijolo, de areia. O Olímpico monumental ficou. Sem dúvida. E aquele jogo tinha quase 60 mil pessoas só na parte de baixo. Tu imagina. Hoje eles não botam 60, não botam 30, 40, que mudou muitos espaços, né, o local. Mas foi uma época gloriosa. Acho que ali houve, sem dúvida, um momento que o Grêmio começou a se encaminhar com o Hélio Dourado para ganhar o título, como foi em 81 no Brasileiro. Grande Cassiá, todos os dias a gente faz uma resenha juntos lá na Câmara de Vereadores. Arage, nós estamos velhinhos. O Bosco quer um bolinho milho, às vezes de milho de tarde. Eu vou contar. Ele tá velhinho, porque ele chega às 4 da tarde, ele tira da gaveta ali um bolinho de milho e vai tomar um cafezinho, café da tarde. Aí o Bosco, tá, mas o quê? Não tenho nada hoje, quando eu não trago bolo de milho, não trago uma bolachinha, o Bosco, não tem nada hoje, estamos mal. Bom. Um abraço, obrigado. Continua aí, voltamos em seguida.
Pablo é um técnico de TI atarefado. Tem que resolver muitos problemas todo dia, o tempo todo. Se não é a rede do servidor, é o sistema de segurança. Se não é o computador do vizinho, é a internet do condomínio. Como ele desliga de tudo isso? Pablo se liga na cultura. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais e muito mais. Vá até o Sesc ou acesse o site. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos embora então, estamos de volta aqui do CEPRIMA, Centro Comunitário 1º de Maio, encontro de ex-atletas, e é bom isso, porque a gente encontra os nossos ídolos. Estou encontrando aqui mais um ídolo. Foi meu ídolo no Guarani de Bagé, foi meu ídolo no Internacional. Sabe que até Vasco eu sou? Carlos Gainete, o Gainete, gente da melhor qualidade. De vez em quando eu vejo ele lá na Redenção, caminhando. Eu também faço uma malhação todo dia lá. Que bom te ver, Gainete. Bom mesmo. Prazer é nosso. E uma satisfação muito grande em fazer parte dessa confraternização de hoje aqui, de ex-atletas, onde a gente consegue reviver bons momentos que nós tivemos quando jogador de futebol. Tem muita resenha, né, Gainete? Para encontrar, agora eu vi ali o Florindo, o Gigante de Ébano, eu vi que o Juarez está aqui, o Tanque, então vai reencontrando e as lembranças vão vindo. Exato, é bom porque principalmente aqueles que fizeram parte da nossa vida, da nossa carreira esportiva. E é um momento gratificante quando mais encontramos aqui o Florindo, que começou já na época do rolo, e nós encontramos quando chegamos em 62 no Internacional, como auxiliar dos treinadores que passavam na época. Isso, para mim, foi... Ganhei o dia hoje em rever o Florindo com 89 anos, mas ainda com muita saúde. Sabe que esses dias, eu falando uma resenha de futebol, e eu lembrei de uma história tua, assim, muito legal. Eu contei, eu disse o seguinte: olha, na Copa, eu disse, várias reuniões no Rio, coisa e tal, aí teve um evento do Parreira, no Copacabana Palace, e eu falando, e estava lá o Maturana, e eu disse, e aí, cara, uma coisa bacana, eu disse, porque em 81, quando tu treinasse o Atlético Bucaramanga, na Colômbia, e lá jogava contigo o Francisco, que infelizmente faleceu agora, o ponta-direita, jogava o Lettieri, o Romário, e eu estive lá. E aí tinha um neguinho esguio na zaga lá, e eu te perguntei, quem é esse neguinho que joga bem aí? E aí tu me dissesse assim, estuda odontologia, é isso, né? Foi. Odontologia, e joga muito, tu vai ouvir falar dele. Pois o Maturano, esse aí foi capitão da seleção da Colômbia, treinador da seleção da Colômbia, e aí ele veio para palestrar nesse encontro lá no Rio de Janeiro. E eu estava lá e eu vi quando ele te viu assim, e ele falou, ô mister, pô, aquele negócio legal que ele não esqueceu, mesmo sendo o grandão que era. Era um jogador excepcional e uma pessoa simples. Prova está que conquistou grandes glórias, e por merecer, não só pelo futebol, como pelo ser humano que ele é. E de vez em quando, né, o Gainete, e a gente vê isso, as pessoas crescem muito e
e esquecem, né, o quanto sofreram para poder subir, né? Infelizmente ainda acontece, mas o dia de hoje, para mim, como eu te disse inicialmente, foi sumamente gratificante. Vou falar lá um pouquinho da minha terra, lá do Guarani. Tu jogasse que ano no Guarani? Eu fui para o Guarani em 61. Joguei com... Tu jogava antes aonde? Antes de ir para lá? Eu saí de Santa Catarina, do Paula Ramos, e fui para o Guarani. E cheguei no Guarani e entrei no lugar do Célio, que era goleiro do Cruzeiro aqui antes de ter ido para o Guarani. Eu joguei com Saul Mujica, Danga, Solis Rodrigues, Sérgio Cabral, Tupanzinho, Ivo Medeiros, Saulzinho, João Borges, quer dizer, uma pleiade de jogadores que hoje, infelizmente, a gente não consegue ver mais nos campos do interior do Rio Grande do Sul. Sabe que esses dias eu tô num samba aí, que eu também gosto de samba, né? Aí tem um cara lá tocando trombone e os caras chamam ele de Bagé. Aí eu fui lá, vem cá, meu, por que tu é Bagé? Tu é de lá? Ele disse, não, só nasci lá. Ah, tu só nasceu lá, né? O meu pai jogou futebol lá, diz ele pra mim. Eu disse, teu pai? Quem é teu pai? Não, sou filho do Ivo Medeiros. Ele disse, pô, cara, teu pai foi o maior ídolo lá, jogou nos dois times, jogou no Guarani e no Bagé, e jogava muito, né? Jogava, era um ponteiro direito rápido, com grande afinidade para fazer os gols necessários. E aí lá tu conhecesse o Saulzinho, que vocês viraram concunhados ou cunhado? Ele casou com a irmã da minha senhora, que a minha senhora é de Bagé, e tivemos grandes alegrias no Guarani, apesar do pouco tempo que ele esteve lá quando eu estava, porque logo em seguida ele saiu para o Vasco e jogamos junto em 1965 no Rio com o Vasco da Gama. Foi 68 ou 69 que o Saulzinho no Vasco foi o goleador do Campeonato Carioca? Não, já em 65, em julho, quando ele saiu do Guarani, ele foi para o Vasco e já foi o artilheiro do Campeonato Carioca naquele mesmo ano. Sabe que eu vi o Saulzinho jogar, eu guri, mas eu já vi ele na volta pro Guarani, mas já quase que ponta esquerda, assim. Mas na verdade ele era 9, ele era centroavante, né? Ele era centroavante. E daqueles que hoje em dia não existe mais. Mesmo que apesar da sua estatura, tinha uma colocação e conseguia fazer gol de cabeça por diversas vezes. Os goleiros de hoje, sempre se dizia, né, antigamente, goleiro brasileiro não sabe sair do gol, goleiro brasileiro tem esse defeito, goleiro brasileiro não sei o que lá. O que mudou? A altura só? Primeiro a estatura, que hoje em dia eu dificilmente poderia estar jogando. Qual é a tua altura? Tu jogou com que altura? Eu joguei com 1,76. Hoje os goleiros, por mais baixos que sejam, de 1,90 para cima. Aí o próprio treinamento modificou bastante. A prova está que nós temos hoje grandes goleiros brasileiros jogando em grandes clubes na Europa. Então é sinal que o goleiro brasileiro tem gabarito para jogar em qualquer equipe. Naquele tempo não tinha o treinador de goleiro, né? Como é que vocês faziam os treinamentos? Eu ainda consegui pegar. Mas o normal era, após todo o trabalho feito com o treinador da época, era bate-bola, cruzamento, que acontecia. Mas depois que apareceu os preparadores físicos, no caso específico do Gilberto Tim e do Heron Beresford, foi que realmente começaram a aparecer os treinamentos mais específicos para goleiro. Eu não sei se confirma, e eu tenho a tua imagem como goleiro do Inter, assim, de preto, é isso? Era praxe na época de preto. E quando da inauguração do Gigante, nós jogamos contra a seleção da França e eu troquei a minha camiseta preta com a amarela da seleção do goleiro da França. E aí surgiu um problema. Por que surgiu o problema? Não, porque na época diziam que eu não poderia jogar com a tal camisa amarela, porque ela teria o galo da França. Eu
pressentindo esse problema, conversei com o seu Rosa, que era o roupeiro na época do Internacional, e pedi até para ele para que colocasse com alguma coisa o distintivo do Internacional. Mas, infelizmente, joguei só uma partida com ela e aí aconteceu a minha saída do Internacional. Com quantos grandes jogadores tu jogaste? Com muitos, mas aqueles que chamaram a atenção, por exemplo, Vasco. Pô, no Guarani, eu sempre digo lá, o Guarani saiu o Calvete para o Santos, o Vicente para o Santos, saiu o BG já para o América, o Salzinho para o Vasco, o Tupã para o Palmeiras. O Enio Chaves voltou para o Guarani ou ele saiu do Guarani para o Palmeiras também? Eu acho que ele saiu, foi e voltou mais uma vez. A mesma... Pegasse o Max lá em Bagé? Sim, Max. Que foi para o Botafogo? Ele já tinha ido para o Botafogo e estava voltando para o Guarani. Quer dizer, foram jogadores que foram. O Saul saiu do Guarani, foi para o Vasco e voltou para o Guarani quando encerrou a carreira. Então, são jogadores que marcaram época no futebol do Rio Grande do Sul e no Brasil com a passagem em grandes clubes brasileiros. Esses grandes clubes aí que tu jogasse, inclusive no Guarani, que é grande clube, é o único time do interior 2 vezes campeão gaúcho. Faz tempo, mas continuamos com esse título. Lembras assim de alguns nomes assim que tipo, esse cara jogou? O Guarani tinha uma meia cancha com Solis Rodrigues e Sérgio Cabral que deixava a bola... Ele jogava no meio? Um começou no meio, o outro, o Sérgio acabou de lateral, mas teve época que os dois faziam a meia cancha do Guarani, Solis Rodrigues e Sérgio Cabral. Eu só me lembro da época Walter e Amarante. Isso foi depois que eu saí, eu ainda peguei o Walter, o Amarante já chegou depois da minha passagem, uma vez que eu estive no Guarani de julho de 61 a dezembro de 62. Então, depois é que surgiu o Amarante no Internacional, lá no Guarani. Aí tinha o seu Toneca, né? Porque eu falo, os caras dizem, porque o futebol do interior tá caído, tá caído. É que antes tinha o patrono do clube. E o seu Toneca lá no Guarani tinha campo, tinha vaca, tinha ovelha. E aí esse pessoal que ajudava a manter os clubes. Era a pessoa que sustentava o Guarani. Muitas vezes o presidente, na época, chegava para o jogador e dizia que não tinha dinheiro, mas ia no seu Toneca e ele pagava a folha toda do clube. E felizmente, na minha época lá, nesse período que eu passei, nunca atrasou o problema de salário no Guarani. Hoje o futebol do interior, infelizmente, agoniza. Tu concorda com isso? Tranquilamente. Não só agoniza em problema financeiro, como eu não gosto muito de falar porque vão dizer que eu sou saudosista. Mas nós somos mesmo. Hoje qualquer um joga futebol e ganha 80 conto por mês e vira volante. Não, mas problema de ganhar, cada um procura receber o máximo possível, que a carreira é curta. Mas o nível de jogadores que nós temos hoje é infinitamente inferior ao de tempos atrás. Grande Gainete, meu ídolo e ídolo de tantos e tantos que gostam de futebol, que torceram para o Internacional, que torceram para o Vasco, admirado, gente da melhor qualidade. Nós vamos continuar aqui, tem muita gente para a gente bater um papo, fazer uma resenha e relembrar dos grandes tempos. Já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você.
rapaz, eu disse que só tem ídolos aqui. Volmir, Massaroca, Alegria da Coreia, hein? Até música teve no Internacional. Mas ele fez mesmo a fama e dormiu na cama, como se diz, no Grêmio. Quanto tempo? Não, na época era Massaroca, Alegria da Coreia, no Internacional. No Grêmio eu era o imprevisível, né? Era o imprevisível no Grêmio. Por quê? Por que era imprevisível? Porque o comentário era que eu não sei. Quando ia fazer a jogada, a minha jogada sempre era o que eu inventava, e não aquela o padrão de jogos, né? Que era ponta esquerda na época, para quem não sabe, né? Isso, para quem não sabe. Mas E hoje não tem mais ponta. então, como eu faria. Hoje é digital, né? Hoje não tem mais, não tem como. Então, quando eu saí do Grêmio pro Internacional, aí passei a ser o Massaroca, a Alegria da Coreia. Imprevisível, porque levava com a perna esquerda para cá, aí o Djalma Santos Palmeiras pensou que tu ia para lá e tu veio para cá, aí tu fazia para cá e ia para lá, era isso? O Djalma era a salvação da minha vida, né? Porque graças àquela partida, até hoje o pessoal está lembrando, Volmir, jogador de futebol. Foi aqui o jogo ou foi lá? Foi aqui no Olímpico. Foi no Olímpico. Quanto foi o jogo? Eu não estou lembrado, se não me engano foi 2-0 pro Grêmio. Fizesse gol? Só 2, né? Só 2? Era o resultado do jogo. E sendo marcado pelo Djalma Santos. A sorte minha é porque ele era um jogador que era muito habilidoso, muito técnico, e eu era muito rápido. Então, quando eu dividia uma jogada no meio do campo, ele não me alcançava nunca e eu tinha facilidade de ir até o ao fundo do campo e cruzar ou fazer o gol. E o Palmeiras já tinha aquele meio-campo, Dudu e Edemir da Guia? Era aquele tempo, aquele time lá, Dudu, Ademir, tinha o Valdir no gol e aquela turma toda. Seu Valdir de Moraes, Valdemar, né? Valdemar, tinha o que foi depois para a Espanha, o Luiz Pereira. Já tinha o Luiz Pereira? Já tinha Luiz Pereira. Já tinha aquela turma lá. Ficasse no Grêmio quanto tempo? Eu fiquei 8 anos. 8 anos no Grêmio. Você jogava onde antes? Eu joguei no Lajadense. Quando comecei a minha carreira como profissional, foi pelo Lajadense. E depois em seguida vim para o Grêmio. Quem é que te descobriu lá em Lajeado? Lá em Lajeado. Foi quando eu dei baixo do Exército, eu servi em Rocaçares. E depois fui para Lajeado e de lá me descobriram e me trouxeram para o Grêmio. Tu jogava na Várzea lá, no quartel? Eu era soldado, vivia no quartel, até fomos campeões estaduais e perdemos porque falsificaram, eu joguei com um nome falso. Joguei. Como assim? Sim, porque na época era amador e tinha um moço que jogava lá e me trocaram o meu nome. Aí eu me chamava Francisco Flores Lobo. Deixei de ser Volmir e com o nome falso fomos campeões porque jogamos uma época em Farroupilha e todo mundo descobriu que não era meu nome e aí perdemos o campeonato. Conta aquela história maravilhosa no Pacaembu, Grêmio e não sei quem lá, que o Carlos Froner, o técnico, passou a tarde te xingando do túnel. Daqui a pouco tu não aguentasse mais e entregasse ele que era o juiz. O juiz era o Armando Marques. Foi uma situação já até engraçada, porque no momento do jogo ele era... Era Grêmio quem? Era Grêmio e Palmeiras. E naquela discussão toda do vai jogar, o Volmir é isso, o Volmir é aquilo, eu aproveitei o embalo com o árbitro do jogo, que era o Armando Marques, perto do banco de reserva. Mas o Froner gritava do banco para ti: ô burro, larga a bola, ô Volmir, vou te tirar, Volmir. Aí tu não aguentou, chamasse o Armando Marques e dissesse o quê? E eu disse para ele: olha, o seu Froner está te chamando lá de filho de uma bela senhora. Ele ouviu e expulsou ele na hora, né? Mas dando sequência... Que era para ti. Dando sequência, ele foi expulso e continuou gritando do túnel. Aí eu chamei o Armando Marques e disse para ele: olha aqui, ó, o senhor expulsou o seu Froner do jogo, mas ele continua lá no banco de reserva, dá uma olhada para ele lá. Aí ele saiu e foi embora pro jogo. E o Froner ficou sabendo disso depois? Ficou sabendo depois, mas aí tinha terminado o jogo, acabamos com aquela divergência toda e terminou ali, né? Mas foi bacana, foi bacana. Primeira vez que eu expulso um treinador do jogo. E no Inter, como é que foi a tua vida no Inter? A tua estreia foi em um Grenal ou não?
A minha estreia foi no Grenal. Até hoje me roubaram um gol. E até hoje me roubaram um gol no Grenal. Porque eu nunca vi um jogador de costa fazer gol contra, né? Era uma disputa de bola entre eu e o Anchieta. O Anchieta, de costa para o gol, fez um gol contra. Eu de frente para o gol, a bola entrou e disseram que o gol contra foi do Anchieta para não me dar o prazer de ter feito o gol na estreia contra o Grêmio. E como é que foi essa troca? Porque tu era ídolo do Grêmio. Ídolo do Grêmio. E aí vai para o Internacional, como é que foi? Até eu me surpreendi, porque eu acordei, eu fui dormir o jogador do Grêmio e acordei como jogador do Internacional. Então, para mim, nem eu não sabia o que ia fazer, né? Aí me apresentei no... Quem é que te chamou de manhã na concentração do Grêmio? Foi o diretor de futebol, o Orlando Romanho, que era o diretor na época, me disse, olha, te apresenta no Internacional que tu foi vendido. Eu fiquei surpreso, não sabia. Fosse vendido ou trocado? Eu fui vendido, eu fui o primeiro jogador a ser vendido direto do Grêmio Internacional. Eu acho que até hoje não existiu outro jogador na mesma fase que eu estava de ser vendido diretamente. Aí, chegasse lá, a torcida do Inter fez a festa. E aí ganhasse música da galera? Isso, mas isso aí demorou um tempinho, porque na estreia foi a metade desconfiada de mim, que era do Internacional, e a metade do Grêmio querendo que eu me quebrasse. Então, na verdade, eu fiquei sozinho no jogo até o momento de definir a partida, que aí, se não me engano, foi 1-1 ou coisa assim. Aí, então, eu passei a ter mais alegrias na torcida do Internacional. Ficasse quanto tempo no Inter? Eu fiquei 2 anos lá, 2 anos campeões. Eu fui tetra e pentacampeão pelo Internacional e isso me orgulha muito por ter sido campeão nos 2 times da maior rivalidade no Rio Grande do Sul. Pois é, tu jogasse no Grêmio e jogasse no Internacional. E o Grêmio tinha aquele timaço e aquele ataque que todo mundo sabe. Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Aí tu jogasse no Internacional, fosse bicampeão, ninguém lembra daquele ataque. Lembra, sim. É que o pessoal é mais antigo, né? Não vamos dizer que nós somos muito velhos, né? O pessoal que é mais antigo ainda se lembra. Que ataque era? Que era o Valdomiro, Claudio Miro e Volmir, né? Com o apoio do Carpegiani. E tinha o Braulio ainda? Tinha Braulio, Carpegiani, Carboni, era o outro time diferente, mas com a mesma qualidade, né? Tanto é que continuou foi até campeão do Brasil aquele mesmo time. Agora tu vê, com 2 pontas. Hoje é digital mesmo, né? Pô, Valdomiro agudo, tu agudo. Os 2, e tinha o Paulo César Carpegiani, que era o homem que era a muleta de todo o time. Quem é que jogou mais? É uma bronca aí, Falcão ou Carpegiani? Na minha visão, o Carpegiani foi melhor que ele. Falcão técnico, habilidoso, mas o Carpegiani era a muleta que eu chamo, né? Aonde tu pegava a bola, não tinha para quem passar, ele estava junto. Eu nunca vi um homem andar tanto em campo como ele. Sabe que eu fiz uma frase um dia e quase levei uma vaia, que eu disse que o Arthur, esse que o Grêmio vendeu para o Barcelona, era meio parecido com o Carpegiani, não a bola, a maneira de jogar. Toca ali, vai receber, toca lá, anda para lá, toca para lá. Assistência, né? Assistência. O Carpegiani te jogava uma bola de 20 metros e quando tu dominava, ele estava do teu lado. Eu nunca vi um homem andar tanto em campo e tu não notar. Ele era o jogador que tinha essa condição. O Arthur parecia o Carpegiani, mas só que ele é mais plantado atrás. O Carpegiani era do meio do campo para frente. Vamos deixar claro, nós não estamos comparando a bola de cada um, nada disso, é a movimentação. A movimentação dentro do campo, o Carpegiani era melhor que ele. E tu encerrasse aonde depois? Eu encerrei em Sergipe, fui para o Nordeste, fiquei lá... Saísse do Inter e fosse para onde? Não, eu fui para Chapecoense, joguei 2 anos na Chapecoense, ou 3, depois fui para Sergipe, voltei, aí encerrei minha carreira. Aí fez concurso para agente penitenciária? Exato. Né? Fosse para Caxias? Sim, fui para cá. Eu andei no Rio Grande do Sul, andei em várias cidades como agente penitenciário,
me aposentei como agente penitenciário e hoje estou aqui nessa vitrine. Fazendo essa resenha maravilhosa, encontrando os amigos. Reencontrando amigos de muito tempo. E... Alô, amigo Jorge Tabajara, que não está aqui, que também é funcionário público, já deve estar aposentado da Polícia Rodoviária, né? Exato, o Tabajara está lá em Sarandi. Até um abraço para aquele moço lá. E pelo Facebook ele nos assiste lá, pelas redes sociais. Ótimo, um abraço para o Tabajara também. E hoje, não tem nenhum ponta que tu diga assim, pô, esse cara aí joga meio parecido com o meu jogando. Não tem parecido com o Valmir, só o Valmir mesmo. Enrolado, maçaroca, imprevisível, nada. Fazia isso aí, era uma jogada que eu achava interessante, a torcida achava que era um desperdício. Mas tinha alguém, colega meu, que metia pilha, ou não? Sempre tinha. É que no momento que tu tá jogando uma partida, se tu jogar pelo treinador, tu não consegue jogar. Tu consegue perder a bola, não sabe o que vai fazer. Eu não era desobediente em sistema tático. Eu resolvia na hora o que tinha que ser feito e pronto. Ia pra galera. De vez em quando eu ia. Quantos gols fizesse? Eu fiz considerando não tantos gols, mas sempre a jogada de linha de fundo era minha. Então, quando eu não fazia, o centroavante fazia. O Alcindo sempre foi o goleador. O Joãozinho era outro que fazia de vez em quando, mas era um jogador de animação também, né? Sérgio Lopes jogava muito? Muito. O Sérgio Lopes foi o menor que teve aí. Dominar, entregar, passe de 40 metros. Fita métrica? Exato, porque nos 40 metros dele eu tinha muita velocidade, então aproveitava a velocidade, o lançamento do Sérgio Lopes e a arrancada era minha, então era fatal, né? E o Grêmio foi campeão muitos anos por causa disso. Grande Volmir, grande parceiro. Por que a boleirada te chama de porco? Ô porco, ô porco. Esse é um apelido que eu tenho de muitos anos, porco, e eu tinha o meu falecido irmão, era o Porcão. E eu passei a ser porquinho, agora sou porco porque eu sou mais adulto, né? Grande abraço, grande prazer. Prazer foi Vai aí ver essa rapaziada toda aí para fazer essa resenha. Bom te ver. Com muito prazer. Um abraço. Ô pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando ao final de mais um encontro do esporte, nosso encontro de todos os fins de semana. Agora em maio aí que está iniciando. 29 anos no ar. Um grande abraço. Até o próximo fim de semana.